Então eu tinha duas escolhas. Ou eu continuava atendendo clientes pequenos à noite, né? Trabalhando ali, produzindo conteúdo para eles na parte da noite, o famoso trabalho depois do trabalho. Né? Você disse, olha, eu experimentei isso aqui, eu já estou aqui dentro, eu posso continuar. É isso que eu quero pro resto da minha vida. E você fazer uma... Eu imagino que você deve ter feito uma previsão de futuro. Cara, eu daqui a 10 anos, eu aqui, meu Deus, o que é que vai acontecer? A gente já viu inúmeros casos de pessoas que simplesmente somem porque não sustentam aquilo. Realmente, o posicionamento é uma impressão digital sua dentro do digital. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast e hoje a gente vai estar entrevistando alguém que vai trazer informações para vocês extremamente relevantes, vocês, meus amigos advogados. É o seu posicionamento na internet. Hoje a gente recebe com muita alegria a Jéssica Fortaleza. Ela é advogada, empresária, ex-funcionária pública, mestranda em comunicação e a gente tem o prazer de hoje entrevistar ela e tá trazendo muita informação do ponto de vista digital para vocês, meus nobres advogados. Jéssica, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, Thaís. Eu tenho certeza que o que a gente vai trazer aqui é de muita valia para o advogado que hoje precisa, além de se atualizar, além de estar a par de tudo que está acontecendo social, política e juridicamente no nosso país, precisa também estar nas redes, né? Claro. Me conta um pouquinho, antes desses títulos todos que eu falei seu, quem é a Jéssica? A Jéssica é uma apaixonada por Jesus, ela é esposa, ela tem 2 cachorros e é apaixonada pelo trabalho dela. Que maravilha. Você formou em Direito, como é que foi sua trajetória, Jéssica? Você nasceu aonde? Me fala um pouco. Eu nasci em Goiás, por um acidente. A minha mãe provavelmente estava passando... Mentira, a minha família é de lá. De lá, né? E fomos para Brasília, ainda pequena, e desde lá estou em Brasília. Certo. E o meu pai, eu sempre conto essa história, um democrata, quando eu estava me formando no ensino médio, ele virou para mim e falou, você tem 3 opções de profissão, medicina, engenharia ou direito. Eu não queria ver bem gente morta. Né? Eu não queria ver gente morta, eu não queria lidar com números, eu caí no direito de paraquedas, porque o meu sonho era ser professora de história. Se me permitissem seguir o fluxo. Mas Deus sabe todas as coisas e caí no direito. E em Brasília, você nasce, cresce, passa num concurso e morre. Esse é o ciclo de vida do brasiliense. E eu tava nesse ciclo, né? Eu já era concursada, estava estudando para outros concursos e aí tudo aconteceu. O que aconteceu? Eu comecei a estudar marketing. E... Isso para te ajudar na própria advocacia? Não, mais por curiosidade, todo porque mundo... Quando você passa no concurso, quando você passa no concurso, esse concurso não te possibilitava mais a advogar? Como é que foi? Você passou no concurso antes, depois você formou em Direito? Me explica. Não, eu me formei em Direito, aí já nesse finalzinho de faculdade a gente começa a estudar, okay. Começam a surgir as oportunidades de concurso. E fiz vários. Eu passava nas listas e não era chamada. E ficava naquele de vai, não vai, né? Falta só mais um pouco. Sei que eu passei em um, mas esqueci. Fiquei ali, estava estudando, estava tentando um intercâmbio nos Estados Unidos. Tentava algumas coisas e nada fluía. Nada fluía. Eu sabia que eu tinha passado no concurso, mas... E aí veio a pandemia. Todo mundo dentro de casa. O que eu vou fazer? Estava estudando, e aí caiu um curso de marketing para mim. E eu comecei a explorar isso, falei, caramba, eu gosto disso. E ficou, o princípio disso foi como um hobby. Não era para eu aplicar, eu nem imaginava, eu não tinha vontade, embora fosse advogada, não tinha vontade de atuar. E aquilo começou a arder dentro de mim. E lá em Brasília, a gente tem o maior nome do marketing digital, que é o Érico Rocha. E eu fui trabalhar na equipe do Érico Rocha. Eu acabei conseguindo isso. A ignição digital, né? Na IGD. E quando eu entrei ali, eu falei, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Não precisam nem me pagar, porque eu sou muito apaixonada por isso. Só que quando eu tinha 1 ano de IGD,
eu fui chamada no concurso. Você tem 10 dias para tomar posse. E aí, o salário era, obviamente, muito superior. Eu fui movida pelo dinheiro e falei, vou embora. Juntei as minhas coisas e tomei posse no concurso público. Em Brasília. Em Brasília. E foram 9 meses ali dentro. E eu chorava todos os dias porque eu me perguntava o que eu tinha feito da minha vida. Porque aquilo não me preenchia. O salário caía e era um dinheiro considerável para mim à época. E não fazia sentido. E foi ali que eu falei, eu vou largar tudo e vou pro marketing. Você lembra desse dia? Foi um dia, é claro que você veio, é claro que você veio pensando nisso. Ninguém do nada vira a chave, toma um café e diz assim, vou ali pedir exoneração, né? Isso foi criado, né? Ao longo de algum tempo. Mas como foi esse dia? Não foi criado. Eu tinha a ideia de que... Não foi criado, você do nada? Foi do nada. Eu atendi alguns clientes como social media, criando conteúdo. Então, eu trabalhava até às 6, das 7 em diante, eu trabalhava com isso. E para mim, estava tudo certo. Eu ia mantendo aquilo ali. Mas chegou um cliente muito grande para mim. E eles falaram assim, a gente gostou muito de você já ter trabalhado com o Érico. Mas todos os dias, às 2 da tarde, nós temos uma reunião da qual nós não abrimos mão. A famosa daily do marketing. E 2 horas eu estava no trabalho. Então, eu não tinha muito o que fazer. Então, eu tinha 2 escolhas. Ou eu continuava atendendo clientes pequenos à noite, né? Trabalhando ali, produzindo conteúdo para eles na parte da noite. O famoso trabalho depois do trabalho. Ou eu queimava a ponte. E aí, eu acho que eu sou meio maluca. E eu falei, tá bom, pode confirmar aí. Eu vou emitir o contrato. E na mesma hora eu levantei e avisei o chefe, olha, eu não venho a partir de amanhã. Ele, você tem férias marcadas? Não sei o que. Eu falei, não, eu tô pedindo exoneração. Assim, dessa forma? Assim. Que loucura, né? Você tá falando de quanto tempo você tinha de serviço público? 9 meses, exatos 9 meses. Foi... Nasceu, né? Foi o gestar. O gestar. Foi o meu gestar. Você já era casada? Empresária. Não, ainda não. Solteira. Solteira, Vivia... Namorava o meu marido. Mas não moravam juntos? Não. E aí, nesse momento, o que é que passou na cabeça da Jéssica? Tô deixando o certo por algo que veio muito essa coisa forte na cabeça? Veio. E aí? O propósito fala mais alto. E aí eu acredito muito que o propósito te sustenta no longo do caminho. Então, se tem algo ardendo muito aqui dentro, eu não posso deixar isso passar. Eu carrego comigo um grande medo. É o medo do e se? E se eu deixar isso passar? E se passar algo muito grandioso por mim e eu não der valor? Abraçar. Então, eu já sabia que eu não gostava do serviço público. E se eu ficasse ali pro resto da vida? Então, esse foi o grande start dentro do marketing. Olha que legal isso aí que você disse, porque você fez uma comparação, né? Você disse, olha, eu experimentei isso aqui, eu já estou aqui dentro, eu posso continuar. É isso que eu quero pro resto da minha vida. E você fazer eu imagino que você deve ter feito uma previsão de futuro. Cara, eu daqui a 10 anos eu aqui, meu Deus, o que é que vai acontecer? Né? E foi nesse momento que você decidiu. Foi. Tinha lá dentro do serviço público, tem uma coisa chamada concurso de remoção. Ou seja, é quando você tem a possibilidade de ser removido para uma área diferente, transitar dentro do mesmo órgão. E ali eu vi uma moça, uma senhora, que estava há 18 anos dentro daquilo ali. E aí ela era a primeira colocada no concurso, né? Eu estava lá na rabeira, tinha acabado de entrar. Quando eu olhei para a quantidade de dias que ela tinha trabalhado, eu falei, eu não posso ficar aqui. Deve ter alguma coisa nesse lugar que prende as pessoas. E é uma estabilidade muito, muito pequena. Você queria se libertar daquilo, né? Foi essa a sensação no dia que eu falei pro meu chefe e saí de lá a última vez. Que bacana. Qual foi o momento, eu sei que você trabalhou com o Érico, mas qual foi o momento na vida da Jéssica que ela disse, caramba, o marketing digital, ele funciona? Você lembra disso? Foi dentro do Érico, quando eu comecei, eu estava dentro
a gente chama de suporte ao cliente. Então, nós estruturávamos parte do lançamento, nós conversávamos com os alunos e eu comecei a ver a transformação que esses alunos realmente tinham. O quão apaixonante eram os resultados. E não é o 6 em 7. É a mãe que pode ficar perto do filho, é o pai que pode pagar a melhor escola para os filhos, você não está preocupado com o preço do arroz, porque você vai prover a sua família da melhor forma. Então não teve um dia específico, mas foi essa sedimentação de muitas histórias. O poder que essas histórias tiveram de, sem saber, mas transformar a minha vida. Já que você coloca essa situação como sendo o seu momento e o seu virar de chave, né? E a sua crença por acreditar no marketing digital, e eu tenho certeza que existem muitas crenças que, na verdade, não são verdadeiras, tá? Uma delas é o número de seguidores importa, talvez. Será que importa? Será que ter autoridade necessariamente é ter número de seguidores? Definitivamente não. Eu tenho um cliente e ele é uma autoridade incontestável na área dele. Tem livro publicado, é doutor pela USP, é assim, respeitado na área dele. E quando ele chegou para mim, ele falou assim, me falaram que eu tinha que ter um perfil no Instagram, mas eu não sei nem postar. Vamos começar um trabalho assim? Porque me falaram que era importante. E em 9 meses, nós tiramos ele dessa posição, em que ele só tinha, sei lá, foto do cachorro, da esposa, das filhas, para uma estrutura tão robusta de autoridade, em que os desembargadores do estado dele, uma vez estavam conversando com ele, falaram, caramba, eu adorei o conteúdo do seu perfil, é muito o que nós precisamos. Então, e aí ele tem 10 mil seguidores? Não tem. Nós estamos trazendo o tráfego pago agora, porque o perfil está de fato estruturado, mas a autoridade que se constrói, ela vai muito além do número de seguidores. É como você se porta, são as suas opiniões, é o que você acredita, quais são os seus valores. Isso tudo forma a autoridade. Claro que tem a parte técnica, mas não é só a parte técnica. Ainda mais com inteligência artificial. Hoje nós temos a um clique de distância, o ChatGPT te explica o que um professor demoraria horas para te explicar. Então, a autoridade, ela passa pela sua parte técnica, pelo seu estudo, pela forma como você se desenvolve, mas ela também está muito fundamentada em quem você é. Se você pudesse dizer, assim, em poucas palavras, o que é posicionamento jurídico na internet? O que é que você diria para os advogados que estão te assistindo? Posicionamento é você extrair quem você verdadeiramente é e imprimir isso no seu perfil. Então, eu acredito demais nisso, é o quem você é. A gente estava conversando aqui antes, né, falando assim, porque existem muitas pessoas que tentam parecer, e o tentar parecer não sustenta no longo prazo. A gente já viu inúmeros casos de pessoas que simplesmente somem porque não sustentam aquilo. Então, realmente, o posicionamento é uma impressão digital sua dentro do digital. Você acha, Jéssica, pelo fato do advogado ter determinados impedimentos, que inclusive ele vem com vários rótulos, né? Eu não posso vender. Na verdade, não é bem assim, né? É a forma como você manifesta essa venda que não pode ser feita de qualquer forma. Você acha que isso dificulta muito a vida do advogado? Porque você é advogado, você sabe muito bem disso. A gente não aprende a vender na faculdade. Mas assim, é uma coisa muito louca isso na minha cabeça, porque o advogado, eu não estou falando do concurso público, não estou falando dos brasilienses, né? Eu estou falando daquele de um modo geral. Se você está fazendo direito para ser advogado, é a mesma coisa, você está fazendo algo que você vai empreender. E é muito doido, porque na faculdade ninguém te ensina a vender. Não, você não tem em lugar nenhum uma formação de uma mentalidade empreendedora nos advogados. Eles se veem como prestadores de serviço. Por mais gabaritados que sejam, eles se enxergam dessa forma.
E isso impede, até mesmo os impede de se informarem sobre como eu posso vender. O que é a mentalidade, né? O trazer, o construir essa mentalidade empreendedora. Então, é aprender a vender, é aprender a se posicionar na internet, a construir um conteúdo que realmente atraia, que realmente engaje as pessoas ali. E eu acho que a palavra é essa, eu acho que é venda. Não nos ensinaram a vender. Ou quando nos ensinaram que era aquele marketing agressivo. Aquele marketing de me contrate. Se você quer ganhar uma causa, me contrate. Acho que um pouco daquele marketing americano que a gente tem, que é o marketing de guerrilha. Sim. E isso foi impresso na nossa mente, de que não, o advogado não pode vender. Mas nós estamos nos vendendo o tempo inteiro. Claro. Você está se vendendo para um juiz quando você vai e defende a sua causa, faz uma sustentação oral, traz algo. Você está vendendo a sua causa, seus argumentos. Quando é que você acha o sempre existiu? A gente hoje fala de marketing de conteúdo. Eu me lembro do Érico falando há alguns anos atrás, marketing de conteúdo. Quando é que você acha que no marketing isso virou? Ou ele sempre existiu e não era explorado? Eu penso que as redes sociais deram uma nova formatação para isso, uma democratização. Antes o marketing era o quê? Era você contratar uma equipe, fazer algumas peças publicitárias e aquilo custava uma fortuna. Essa transição para o que é marketing de conteúdo e para trazer isso, democratizar isso, eu penso que se deu muito por causa das redes sociais. Então, o que antes custava muito hoje é o seu celular. Você talvez investir em alguém que vá fazer por você, que você vai delegar aquilo ali, mas é muito mais barato do que antigamente. Antigamente você fazia um marketing, tipo, como você soltar uma bomba. Você não necessariamente você vai atingir aquele público, né? E na rede social você pode ir educando seu canal, se for YouTube, seu Instagram, justamente para atrair aquele público. Tem algum livro que eu li, não sei se foi Story Brand, algum desses aí, se você quer atrair minhocas, se você quer atrair determinada coisa, você tem que jogar minhoca, né? Tipo assim, você não pode querer pensar no que você gosta para jogar como isca para atrair o seu público. Você tem que ter a isca para atrair aquele público certo. Qual é o tipo de público que você quer atrair, por exemplo, do direito tributário? Sabe? Uhum. Quem você atende? Se você atende, por exemplo, advogados que é escritório de advocacia do direito tributário, você vai produzir um conteúdo específico para aquilo. Eu acredito que a rede social hoje ela está propiciando isso de forma mais verticalizada, né? Você enxerga isso como uma oportunidade muito grande para vários advogados e quem de repente não participar desse bolo vai estar fora do vamos dizer assim, do mercado? Acho que vai estar fora do mercado. Muitas pessoas se mantêm e surfam ondas de, às vezes, trabalhar num grande escritório, de ter essa coisa muito forte do offline, mas o online, ele está cada vez mais dentro da nossa casa, dentro da nossa realidade. Então, tem uma frase que eu falo que ou você é ponto com ou você é ponto fora. Em 2026, isso vai ser muito forte, com a democratização da inteligência artificial, né? Esses dias a minha avó estava perguntando sobre ChatGPT. Então, assim, olha onde já chegou, já furou a bolha, né, do marketing ou a bolha etária. Então, sei lá, até 50 você sabe o que é ChatGPT, depois de 50 você não sabe mais. Então, eu penso que essa bolha da inteligência artificial que está estourando, que está chegando em todo mundo, vai espirrar em alguém. E essas pessoas são todos os profissionais que estiverem fora, que optarem por permanecer no offline e ignorar isso. Eu estava vendo um parâmetro legal esses dias, que é as pessoas que estão ignorando a inteligência artificial são... É como se fosse um paralelo com as que lá atrás achavam que a internet não ia vingar. Então, a gente está vivendo uma disrupção que a gente não teve na história ainda e que pode ser tão grande ou mais relevante ainda que a própria internet. Eu já ouvi falar disso. Então,
não tem como, não tem mais opção de ficar fora. Porque se você... Vou ficar fora, não vou me posicionar na internet, não vou ter uma construção. O ChatGPT, ele faz parecer para você. O ChatGPT faz análise de risco de compra e venda de imóveis. Ele elabora contratos. Ele analisa contratos. Então, por que eu vou ter um advogado? Nessa perspectiva. Sim, claro, total. Agora, me diga uma coisa. Você que atende diversas contas de advogado, tá? Inclusive, um grande abraço para a Fabiana Tomé, que é uma das pessoas que você atende. Então, você tem muita experiência nessa área jurídica. Quais são os maiores erros que você encontra que o advogado comete? O erro de produzir... No crescimento digital, tô falando, né? Sim. O erro de tentar produzir para um colega. Vou produzir isso aqui porque eu vou ser reconhecida por um colega de trabalho, ou por um professor do mestrado, um professor do doutorado. Tentar ser extenso, ser profundo demais em todos os conteúdos. Ah, não, mas se eu não fizer isso, vão achar que eu sei pouco. E, na verdade, é o contrário. Raso, né? Na verdade, é o contrário. Quanto mais didático, quanto mais simples é a sua explicação sobre um tema difícil, mais didático e melhor nós sabemos que você explica. Então, mais você sabe. E outra coisa é a falta de autenticidade, falta de trazer dentro de um posicionamento, dentro de uma comunicação ali no digital, o quem é você. Ficar preso no técnico, sendo que nós estamos concorrendo em atenção com o quê? Com a Virgínia. Ano que vem, a gente vai estar concorrendo com eleição, com Copa do Mundo. Então, eu tenho que construir um posicionamento tão coerente com quem eu sou, com os meus valores, com a minha técnica, para que o meu cliente ele entenda que ele está conectado comigo não só pelo que eu sei, mas por quem eu sou. Quando você olha uma conta, você bate o olho numa conta e um cliente entra em contato contigo para posicionar ele na rede social, já dá para perceber nitidamente que de repente falta estratégia ali? Claramente. Porque fica tudo... É tudo aquela arte do Canva, de conteúdos que nem sequer fazem alusão ao nosso judiciário. Você já viu aquelas artes que é um juiz numa corte meio americana, assim, com os negócios de madeira e duas pessoas sentadas em um tribunal do júri para analisar um contrato? Então, assim, isso é só a imagem. Claro. Mas dá para bater o olho... Conecta, né? Não, dá para bater o olho e não se conectar. Você olha e sente frieza. É só mais um. E quando você constrói pensando em trazer para fora a sua essência, é inevitável que você não cause pelo menos uma dúvida na audiência de... O que ele fala sobre isso? Qual é o posicionamento? Qual é a opinião dele sobre determinado assunto? Quem está começando agora na advocacia ou quem vai começar no digital? Porque temos advogados que nunca começaram no digital, sequer têm redes sociais muitas vezes. O que você diria para esses advogados? Como começar? Como instruir como é que você faz essa instrução para os seus clientes, para que eles tenham essa clareza para saber postar e saber, principalmente, o que postar? Porque não é só simplesmente postar, né? Não é só simplesmente postar, porque postar qualquer um posta. Mas nós precisamos ter ali os conteúdos que transmitam a sua autoridade, que transmitam quem você é autoridade, conexão e conteúdos técnicos. Se você usa esses 3 pilares, se você traz isso de uma forma que a pessoa entre ali e saiba quem você é, o que você faz, quais são os serviços que você oferece, isso comunica clareza. E clareza vende. Uma das coisas que a especialista aqui é você, mas você vai me dizer, porque às vezes acontece, inclusive comigo também, tá? É a falta de constância. Isso é um grande prejuízo? Isso é um grande prejuízo, porque a gente espera... Falaram pra gente que o digital é rápido, né? Então eu vou postar e em 2 posts eu já viralizei. Só que é uma fazendinha.
Você tem que... você posta, aí você posta de novo, aí você posta mais uma vez, aí a sua mãe vai lá e te chama de lindo, aí a sua tia vai e comenta. E existe um processo de amadurecimento da própria comunicação, do que você vai estar falando, o que você vai escrever, como você vai estar comunicando isso. E as pessoas tendem a querer o resultado rápido. Só que na advocacia offline, elas estão plantando há 20 anos. Aqui no digital, em 2 posts, elas querem todos os problemas resolvidos. E não é. Requer essa constância, requer esse... Vou me comprometer em postar 3 vezes por semana por 1 ano. E aí, a partir disso, você começa a ver resultados. E os resultados, eles não necessariamente são seguidores. Mas é uma pessoa que pediu uma indicação. Você sabe de algum tributarista? Ah, tem aquele fulano de tal. Deixa eu ver o perfil dele. Ah, você sabe de alguém? Deixa eu ver o perfil. É o primeiro impulso que as pessoas estão tendo, que eu preciso ver quem é essa pessoa, o que ele está falando, para daí eu ir saber onde é o escritório dele, eu saber qual é o número do telefone dele. Mas o nosso primeiro impulso com esse cérebro de rede social é o de ir lá e ver. Só que às vezes as pessoas, por medo do julgamento ou por uma falta de organização, não têm essa constância. Então, só postam quando eles sentem que estão perfeitos, mas nunca vão estar. O cenário perfeito, a vida perfeita. O cenário perfeito, a vida perfeita, o microfone. E não é assim, né? É até legal a gente olhar um perfil e você olhar lá atrás a pessoa começando. E você tem a história dela toda escrita dentro dos conteúdos, essa evolução. Só que as pessoas realmente não se permitem errar, não se permitem aprender nesse processo, desfrutar o processo de construção de autoridade. Quando você dá essa consultoria, dá essa mentoria para os seus clientes, você sente essa ansiedade grande pelos 2 posts já viralizar tudo? É uma das dificuldades, é uma das maiores dificuldades que você encontra? O imediatismo, sim. Como assim? Eu fiz o que você falou, eu fiz os 3 posts. A gente tem uma estrutura de 3 posts fixados. Eu fiz, mas e aí? Não deu nada. Sim, mas calma. Calma. Você tem que fazer por algum tempo para que o resultado comece a florescer. Como é que funciona a sua mentoria? Me conte um pouco. Vamos imaginar que eu sou aqui um cliente que lhe procurou por uma dor, né? Uhum. De não ser visto na rede social. Como é que funciona a mentoria da Jéssica nesse sentido? Ela vai pegar a minha rede social, ela vai analisar meu comportamento. Como é que funciona? Identidade, até criar ali uma linha editorial. Me explica um pouco como é que funciona esse procedimento. Eu tenho uma conversa de quais são os seus objetivos. Porque tem isso, a rede social, ela funciona o marketing funciona a partir de um objetivo. Eu tenho o objetivo de fortalecer a minha autoridade. Não, eu tenho o objetivo de ser chamado para palestra. Eu tenho o objetivo de captar mais clientes do meu Instagram, virar uma atração de clientes, um canal de aquisição de clientes. Depois de setado o objetivo, aí a gente vai para a prática. Então, deixa eu olhar o seu Instagram. Como é que está hoje? Aí você me conta. Como é que você produz o conteúdo? Da onde você tira? O que você pensa antes de produzir o conteúdo? Tendo isso tudo em mãos, aí sim, aí a gente senta e vai estruturar os conteúdos a partir dos objetivos, a partir do público com o qual você quer se conectar. A gente vai estruturar conteúdos, mas eu preciso te conhecer, eu preciso saber o que é importante para você. Então, tem uma parte lá da mentoria em que existe um formulário enorme com perguntas que, assim, o que você gosta de fazer no tempo livre? O que isso tem a ver com a sua rede social? Numa primeira olhada, assim, nada. Mas é a partir disso que eu posso trazer para você repertório, para você construir um conteúdo que faça sentido dentro de quem você é. E aí eu acredito muito que a rede social, ela precisa muito transmitir quem você é, porque isso não se sustenta no longo do caminho. Isso não se sustenta a partir de um personagem. Entendendo isso, eu entrego
a linha editorial. Então, nós vamos tratar disso nesse período. Tá tendo, sei lá, para vocês tributaristas, tá tendo a reforma tributária. Então, o que está acontecendo nesse período? Quais são os conteúdos de notícias que você pode trazer, olhando para o seu público, que vão fazer sentido? Você pode comentar alguma coisa, você pode trazer uma manchete e uma opinião sobre aquilo. Então, é muito personalizado, mas ao mesmo tempo já é muito uma receita de bolo em que eu sei o que vai dar certo ou não a partir do perfil. Tem muita gente, Jéssica, eu já ouvi falar, tá? Não sei se isso é mito. Não confunda sua rede social profissional com a pessoal. Não traga coisa pessoal. Existe isso? Ou isso termina engajando, ou isso termina melhorando? Por exemplo, que eu vejo vários advogados postando coisas pessoais. A gente mesmo no nosso canal, a gente faz isso muitas vezes, trazer a realidade. Médicos também, hoje fazendo muito isso. O que você diria sobre essa informação? Talvez esse mito, separar as redes sociais, isso aqui é profissional, isso aqui é pessoal, porque as pessoas, elas engajam com pessoas, as pessoas se conectam com pessoas, não é isso? Não, a empresa, ela vai ali ver se a empresa, o que é que funciona, o que é que ela faz, tal, mas ela quer saber o que é que aquele profissional vai, obviamente, prestar de serviço, enfim, vender determinado produto e como é que esse produto funciona. Muitas vezes, tem pessoas que eu compro, eu mesmo já fiz várias vezes isso, eu vou comprar tal produto. Cara, eu vou saber como é que esse produto funciona. Como é que eu vou saber que esse produto funciona? Eu vou ver algum vídeo de alguém comentando alguma coisa, usei isso, usei assim, funcionou. O que você diria para, por exemplo, o que você disse para os seus mentorandos? Separa a rede social, mantém a rede social, publica coisas pessoais nas redes profissionais, o que você diz? Eu digo que é muito difícil ser constante em uma, imagina em 2 redes sociais, né? Em 2 perfis. Então, tem muitos clientes que têm esse medo de, nossa, mas como é que eu vou postar o meu cachorro e na segunda-feira eu estou conversando com o desembargador? Falo assim, primeiro, o desembargador, ele provavelmente tem um cachorro também. Esse pode ser, inclusive, um gancho de quebra de gelo, de se aproximar, de plantar uma sementinha de... Eu gosto daquele advogado, não sei porquê, mas eu gosto dele. Então, eu acredito muito que não existe essa separação entre o pessoal e o profissional. É uma vida só. Você é uma pessoa só. Com todas as peculiaridades do ser humano, com todas as dúvidas, os gostos. Nós precisamos trazer isso. É claro que eu acho que pela nobreza da nossa profissão, pelo posicionamento de prestígio que a profissão tem, não dá para postar uma foto de biquíni. Vou ser polêmica aqui. Mas eu acredito que isso sim desconstrói. Porque por todo o contexto social em que a gente está inserido. Então, assim, uma foto de biquíni, uma foto de sunga, eu acho que não faz sentido. Não cabe, né? Mas é isso, sabe? Eu não consigo olhar para a vida, assim, e pensar fatos que não façam sentido. Esses dias, acabei de lembrar. Tenho 2 advogadas que fazem a mentoria comigo, e elas têm um perfil institucional do escritório delas. Então, eu estou fazendo o perfil institucional, mas estou trazendo a essência das 2 para que quem contrate saiba que existem 2 diferentes ali. Mas, num momento de descontração, postaram como se fosse assim, 2 copos batendo com uma cerveja e um ambiente de bar atrás. Peguei o celular, falei, olha, a gente está trazendo o pessoal, mas eu acho que pelo perfil institucional que nós estamos construindo, não seja estratégico. Porque não foi no sentido de estamos comemorando uma meta batida, não, foi só uma foto com um pagode atrás. Percebe que o cliente vai olhar aquilo e vai falar, e vai embora, não vai ter uma... E ali poderia ser aproveitado esse contexto de uma celebração, nós estamos muito felizes porque ajudamos tantas pessoas. Então, é a forma como você constrói aquilo ali. Mas eu acho que esses momentos de muita descontração, eles precisam da narrativa certa. Eles precisam de você contar e ambientar o cliente ou a audiência do que se trata aquilo ali. E aí é isso, é pensar elementos que
podem estar dentro, podem reforçar quem você é dentro do seu profissional. Então, se você sempre ouviu na sua infância que você era uma pessoa aplicada, nossa, você é tão aplicado, você é tão disciplinado, por que não pegar essas palavras que você ouvia lá e que fazem sentido com a sua essência, trazer para cá e construir essa mesma imagem que as pessoas falavam de você lá na sua infância, que é muito sem preconceito, não, você é muito criativo, você fala demais. E a pessoa realmente tem isso. Então, por que não trazer isso para a rede social e mostrar que essa habilidade lá de trás, de quando era criança, hoje formou um profissional ímpar? São as peculiaridades mesmo que nós temos. Nós temos o prazer de ter, né? Ao mesmo tempo você falou que tinha uma receita de bolo, mas ao mesmo tempo a gente flexibiliza um pouco isso, porque na verdade não tem, né? Então, porque se você pega um canal, por exemplo, ou uma conta de 2 advogadas, como você falou, né? E aí você olha, não cabe essa cerveja nesse contexto se você não conectar com determinadas situações. Então não é simplesmente um cliente ouvir sua palestra, né, do que você faz e terminar tentando aplicar sozinho. Muitas vezes ele vai até conseguir determinados resultados. Só que tem certeza que vai só faltar estratégia. Na sua mentoria, você pega na mão dessas pessoas que têm redes sociais diferentes, profissionais diferentes, são produtos diferentes, você pega na mão e leva para destinos diferentes? Sim, com certeza. A ponte ela é construída com os mesmos elementos, mas ela vai levar a diferentes locais. Então, por mais que exista essa receita de bolo na estrutura da metodologia, cada cliente, cada aluno e mentorando, eles querem construir de uma forma. Tem cliente que já chegou para mim e falava assim, eu quero ser chamada para palestras da OAB do Brasil inteiro. Tá bom, então a gente vai trazer aquele posicionamento que faça sentido, né? Aquela construção de conteúdos que façam sentido para aquele objetivo. Mas os conteúdos, querendo ou não, eles são os que nós definimos na mentoria. Conta pra gente, que eu tenho certeza que existem várias. Conta pra gente uma história que te destacou bastante com o mentorando. Uma história que me destacou bastante. Que te alegrou, vamos dizer assim, como profissional. Caramba, aconteceu aquela situação, houve aquela evolução daquele mentorando meu. Conta uma história bacana, que eu tenho certeza que existem várias aí. É uma transformação, antes de qualquer coisa, pessoal. Era uma mentoranda que entrou cheia de dedos, eu não quero isso, eu não quero fazer aquilo, eu não quero tanto conteúdo. E eu falei, fala de você, me conta de você. E aí eu entendi que a rede de amizades dessa pessoa impedia com que ela produzisse conteúdo. Ela olhava, às vezes, os conteúdos de outras profissionais e falava, lá, perdeu a linha. Lá, precisa disso? Ou seja, ela, a partir dessa rede de amigos, né? Ela julgava o conteúdo de outros advogados e ela não se sentia... ela não sentia que tinha credibilidade para ela estar nessa posição de ser julgada por esse grupo de amigos. Então, isso impedia, ela não produzia conteúdo, ela tinha muita vergonha. E aí, eu fui trabalhando durante os nossos 6 encontros da mentoria, eu fui trabalhando muito mais a mentalidade dela sobre ela mesma do que sobre estrutura de conteúdo. Então, tem isso também na mentoria. Cada um chega para mim com, às vezes, até uma visão distorcida da profissão, uma visão distorcida de si mesmo, de, mas eu sou muito novo, eu acabei de começar, eu não posso ser uma autoridade. E não entendem que existe uma diferença entre ser um profissional iniciante e um profissional amador. E ela, só para terminar a história, ela conseguiu se desvencilhar disso. Ela, com o passar do tempo, ela entendeu que a rede social é dela e ela é dona das opiniões dela. E foi muito engraçado porque ela falou assim, Jazz, eu me afastei das pessoas para que eu pudesse construir esses conteúdos.
E aí, no final do sexto encontro, ela falou assim: eu sou realmente outra pessoa, porque hoje eu me sinto dona do meu conteúdo, dona do que eu posso trazer, e eu consegui deixar para trás todos os preconceitos que eu tinha, mas que não eram meus, estavam impregnados em mim por causa de outras pessoas. Então, é um trabalho tão profundo de autoconhecimento, não é só que, linha editorial, calendário editorial, é sobre a autoestima da pessoa. Porque você sacar o celular, abrir uma câmera e olhar para si mesmo é muito desafiador. Tem gente que não consegue se ver nessa posição de eu sou útil para as pessoas. Estão lá só batendo ponto. Você acha que isso é uma dificuldade para muita gente que hoje está no CLT, de repente, para empreender, muitas vezes no digital? Não se vê como capaz? Sim, a CLT é o grande celeiro dos grandes cérebros que tem medo. Tanto a CLT, eu posso dizer por conhecimento de causa. Passou por lá. Não. É o próprio serviço público. Quantas pessoas tem ali dentro que são geniais e tão afogadas ou tão sufocadas pela estabilidade. A ideia de estabilidade, ela é tanta naquela pessoa que não permite pensar diferente. Não permite... pensar em produzir o conteúdo. Não, eu tenho algo de valor para falar para as pessoas. Eu posso ter um microfone na mão que eu vou ter o conteúdo para expor. Como é que ficou essa situação quando você saiu do tribunal? O que é que as pessoas disseram? A minha mãe passou um mês sem falar comigo. Porque, como boa servidora pública, você é maluca. Não, você não pode fazer isso. E aí, assim, o meu pai... por outro lado, falava assim: você não tem um passarinho para dar de comer. Pode, essa é a hora de errar. Não sei se fã ou hater, mas assim, essa é a hora de você cometer erros. E graças a Deus foi o maior acerto da minha vida. Você visualiza hoje, quando você analisa a sua vida, hoje você olha para aqueles profissionais do tribunal ou de qualquer outro local, que de repente, como você falou, estão vivendo ali por uma estabilidade, mas não são felizes na profissão. Mas, ao mesmo tempo, eles não conseguem largar isso, né? Deve ser alguma coisa, algo muito frustrante. O que é que você diria para essas pessoas? Eu diria que a gente tem uma vida só e que ela passa muito rápido. Que não dá pra gente viver uma vida em função de uma estabilidade que pode, com uma canetada, deixar de existir. Então, pessoas que sacrificam, sabe, sonhos, sacrificam, às vezes, novas oportunidades, não se permitem viver novas oportunidades, porque, aqui eu tenho o certo. Só o certo já Só o basta. certo é como se já fosse o suficiente, por mais que a pessoa se sinta travada, por mais que ela se sinta, muitas vezes, inútil. E olha o peso dessa palavra. Muito grande. A gente está falando, por exemplo, para advogados. Você atende advogados. Advogado não tem nada certo, muito pelo contrário, né? Não tem nada de segurança. A gente tem que matar um leão a cada dia. Mas existe algo que é fundamental, que é a questão da ética. Que o advogado fica ali entre produzir conteúdo, vender na internet e tal, e tem aquela questão das regulamentações da própria OAB. O que é permitido, o que não é permitido. Como é que você trata isso com seus mentorandos? Eu só trago a ideia de que não é um bicho de 7 cabeças. O que eu vejo que a OAB tenta manter e eu sei que não são limitações fáceis. Não são. Precisarão ser revistas, talvez no médio e longo prazo. Mas a ideia é de que a nossa profissão, ela é muito nobre. Arrisco dizer que é das únicas profissões que está na Constituição Federal. Sim. Então, nós realmente somos diferenciados em relação a todas as outras profissões. E o que eu vejo é que as limitações que a OAB coloca são para proteger a nobreza dessa profissão. E aí, é sempre aquela coisa de não marketizar de forma vulgar a nossa profissão.
E aí essas limitações, eu vejo como uma proteção. É claro que, como toda proteção, às vezes você se sente injustiçado. Por exemplo, antigamente, no início, eu falava assim, a gente não precisa contar a história do seu cliente contando nome, contando números, mas teve uma decisão recente da OAB São Paulo que limitou até mesmo o advogado contar histórias do escritório. Então, eu não posso, sem ter medo de sofrer uma sanção, contar a história de algo de uma forma que eu ajudei um cliente dentro do meu escritório. É como se isso fosse antiético. Então, existem sim os episódios em que se extrapola muito a razoabilidade, mas, no geral, é só essa proteção da nobreza, da dignidade da profissão, que eu acho que a OAB tenta proteger nesse primeiro momento. Mas entendendo entendendo esse objetivo, entendendo que é não vulgarizar o seu marketing, a sua venda, não trazer essa forma barata e agressiva do marketing, que você pode sim vender. Você pode sim falar que que a pessoa pode entrar em contato com você pelo WhatsApp e aí colocar um WhatsApp na bio. Isso é importante. São realmente os canais de aquisição que o advogado tem e que outras profissões tantas também têm, né? Como é que o advogado faz na hora que ele quer estar produzindo um conteúdo e ele fica na dúvida? Eu posso ou eu não posso produzir isso? Como é que faz para diferenciar o que pode e o que não pode? O que pode e o que não pode é entender, primeiro, ler código de ética ali. Tá tudo muito explicado. Tem até alguns manuais que definem eu posso ou eu não posso. No geral, pode-se tudo, exceto trazer as provas sociais, os depoimentos do seu cliente e essa venda de promessas. Se você me contratar, eu vou libertar o seu filho que está preso por tráfico. Tráfico, né? Tráfico. Se você me contratar, essa causa é ganha. Eu garanto a causa para você. Essa promessa direta, promessa de resultados que a OAB visa coibir. Esse é um dos pontos, quando você trabalha na mentoria, esse é um dos pontos que você encontra dificuldade para colocar isso na cabeça dos mentorandos, ou você acha que a advocacia hoje, Porque assim, como eu falei no início, e você concorda que a gente não tem nada de venda, a gente faz uma faculdade e a gente sai sem saber vender. É claro que eu tenho certeza que ao longo do tempo essa cabeça do advogado está mudando muito, mas você acha que está tão aberta a esse ponto ou você encontra muita dificuldade para dizer, advogado, se você não vier para o digital, você está fora do mercado? Você encontra ainda muito essa barreira? Muito, muito. A ponto de assim, não, mas eu não posso produzir. Como assim? Não posso nem ter um perfil. Então... Chega a esse nível? Chega. Quando eu falo assim, às vezes me apresento e falo o que eu faço, a pessoa, mas pode marketing para advogado? E assim, eu olho e falo, onde que estava essa pessoa? Mas realmente existe. É porque eu acho que é do brasileiro. Nós somos um povo em que nós fomos ensinados a tudo tá bom. Não, tá bom. E a venda te tira desse tá bom. A venda te coloca numa posição de desconforto em que você pode ser rejeitado pelas pessoas. O cliente pode não gostar da sua proposta e tá tudo bem. Mas isso tá muito incrustado na gente, que venda é chato, que venda é inconveniente. Mas a venda é a oportunidade que você tem de transformar a vida da outra pessoa. Eu ouvi uma frase muito boa, que a venda é o nível máximo de comprometimento entre duas pessoas, em que uma vai entregar o melhor serviço, o melhor produto, e a outra vai se comprometer também em fazer o melhor uso disso. E aí, nós falamos, né? O advogado, ele não é ensinado a vender. Mas aí eu iria além. Eu acho que o brasileiro, ele não é ensinado a vender.
E tem uma crença limitante com relação a isso, né? Que o vendedor é chato, que é aquele vendedor que quer empurrar tudo, que quer só ganhar o dinheiro, né? Tem muita essa coisa, né? Tem muito isso. Você falou um negócio interessante que a gente está vendendo sempre. Inclusive, a gente vende com nossa imagem. Sim. Quando você trabalha seus mentorandos, você fala, por exemplo, a forma de vestir, a forma de se comportar na internet. Isso é uma forma de venda? Isso definitivamente é uma forma de venda. Só que é um trabalho, é mais para desconstruir essa ideia de que o advogado, ele só pode produzir conteúdo vestido terno, atrás na frente, na verdade, de uma prateleira de livros e ter uma comunicação que eu chamo de comunicação da tavenha, sabe? Não. Ele pode sim ser alguém com extrema autoridade, estar sentado com a camiseta, conversando com você como quem está tomando um café. E é aqui que mora o cerne de um conteúdo que realmente engaja, de um conteúdo realmente interessante. Tem uma pessoa que foi cliente nossa e ela tinha muito isso. Primeiro que ela falava, o vídeo tem 1 minuto e 30, que era o nosso objetivo. Ela me mandava um vídeo de 5 minutos. Não dava. Falava muito rápido, trazia muitos termos. E aí, aos poucos, nós fomos desconstruindo isso. E uma dos elementos que nós desconstruímos é o de que ela precisa estar o tempo inteiro de terno em frente a uma prateleira de livros. E um vídeo dela que viralizou foi dela falando de tributos e fazendo uma tapioca de roupão. Então, percebe que existe esse é quase um contrassenso. Que em outras profissões eu tenho que falar assim, olha, não dá para você aparecer descabelada para atender um cliente no seu salão de beleza. E no advogado, é tão engraçado, porque no primeiro, segundo semestre, se a gente não vai de terno para a faculdade, não vai de Mac debaixo do braço, você começa a ser mal olhado, assim. Onde é que aquela pessoa está? Onde, né? Está no curso errado. E aí, então, é um trabalho... O contrário, é de trazer a leveza, a naturalidade para o conteúdo, como se você realmente estivesse tomando um café com esse cliente. Você acha que é trazer um pouco o cliente para o advogado para próximo do cliente? Você acha que é o fato dele gravar um vídeo, por exemplo, como você falou, de um roupão, de uma coisa... Caraca, aquela advogada, ela faz a mesma coisa que eu, ela tem uma vida... Você acha que isso termina engajando porque a pessoa se vê naquela situação e aí obviamente passa a prestar mais atenção até no próprio conteúdo e ter mais ligação, porque é empatia também, né? A venda, né? Com certeza, com certeza. O seu cliente, ele precisa sentir que confia em você. E como é que você confia em alguém que você não conhece? Isso é muito difícil, né? E assim como o contador, o advogado é uma pessoa que ela está muito intrinsecamente ligada a você em questões muito íntimas. Então, você precisa confiar num advogado para contratá-lo, para realmente levá-lo para a vida. E o conteúdo, ele nos permite, quando ele é bem estruturado, estrategicamente pensado, e se aproximar do cliente no nível emocional. Pode sim ser o cachorro que... eu também tenho um cachorro. Eu adorei o seu jardim. Eu adorei a sua caneca de onde você comprou. Mas esses são só elementos externos. Quando nós conseguimos, e aí eu falo aqui mais uma vez, imprimir quem nós somos, trazer a nossa essência pro digital, nós nos conectamos com o cliente no nível de valores e princípios, no nível emocional. Posso dizer que esse termo ficou muito vulgar. Me permite utilizar essa palavra, porque muita gente está utilizando isso. Esse tipo de conexão seria o que a gente pode chamar de influenciador? Sim. Porque assim, hoje em dia todo mundo, você é o quê? Eu sou influenciador. Só que assim, não presta nem atenção no que a palavra significa. Influenciador é quando você influencia na decisão de alguém, como por exemplo um advogado, como por exemplo essa cliente sua que gravou um vídeo sem um traje formal, mas falando de tributo. E com toda certeza ela mudou o comportamento de algumas pessoas que assistiram aquele vídeo, ou atinou para determinada situação. Não precisou ela estar de terno e gravata, mas ela sim. Ela é uma influenciadora, posso dizer. Mas isso está muito vulgarizado nesse ambiente digital. Olha, eu sou influenciador. E outra coisa, o que é que a pessoa precisa fazer para ser influenciador? Como é que a Jéssica definiria um influenciador? Tá.
Primeiro a gente tem o blogueirinho, né? Eu não quero ser chamada de blogueirinha. Como se isso fosse assim. Gente, blogueiros ganham milhões. Eu tô pronta pra isso. Nossa. Então sair, desconstruir isso como se fosse uma coisa ruim. O influenciador é o quê? É você realmente ir no cerne da palavra e entender que você tem uma esfera de influência. Seja ela grande, seja ela pequena. Nós estamos o tempo inteiro, além de vender, influenciando as pessoas. Influenciando numa conversa, levando as pessoas a pensarem em alguma coisa como a gente. Então, sei lá, ano de política, tá todo mundo querendo influenciar o outro pro seu lado. Claro. Então, é uma influência, sim. É exercer influência sobre a sua audiência. E aí não é para ser patrocinado por Bet, não é para fazer nada disso. É para trazer quem você é e ter os seus princípios, valores tão fundamentados que você vai mover outras pessoas para acreditarem naquilo que você acredita. E isso acontece desde que o mundo é mundo. E a questão da influência, eu honestamente, eu não sei definir o que é um influenciador, mas para mim, eu não sei, eu pensando aqui, é realmente alguém que tem dentro de si princípios tão claros que ele vende os princípios dele. Ele não vende no sentido de abrir mão, sim. mas vende para os outros o que são os princípios dele. Eu quero seguir, eu quero... Né, e aí isso vai para o bem e vai para o mal. Infelizmente. Pode ir para os dois lados. Hoje a gente está na advocacia, mas a gente tem IA, a gente tem storytelling, a gente tem uma série de coisas. Como é que você vê o futuro da advocacia no ambiente digital? Muito promissor para aqueles que entenderem que precisam trazer a sua influência aqui para o digital. Que nós vamos estar cada vez mais conectados. E a inteligência artificial, ela serve sim como uma ferramenta muito poderosa para que nós ganhemos tempo na vida. Então, algo que me demandava dias para analisar, hoje, em segundos, eu tenho um contrato analisado, eu sei os riscos que eu tenho ali. Então, eu vejo que a inteligência artificial, ela sim vai ajudar na produção de conteúdo, mas ela vai ajudar no cerne da atividade da advocacia. Só que existe uma coisa que, pelo menos no curto e médio prazo, a gente não tem, que é o advogado ter que ir lá e conversar com o juiz. Não dá para enviar o ChatGPT para fazer isso. Então, esse tempo que ele ganha usando as ferramentas de inteligência artificial, que ele invista isso melhorando tecnicamente, melhorando como pessoa, melhorando a sua oratória, melhorando a sua comunicação. Então, eu vejo que ele vai ser... E aí, com todas as profissões, nós vamos precisar ser cada vez mais generalistas. Conhecer um pouquinho de cada coisa, ser profundamente técnico naquilo que nós temos como core do nosso business, mas ser generalista de pelo menos conhecer algo que esteja orbitando ao redor de quem nós precisamos ser. Então, técnicas de storytelling. Então, eu preciso saber contar uma história para convencer um cliente. Eu preciso saber trazer a minha oratória, construir a minha oratória para eu ser interessante nas redes sociais, para que a minha verdade prevaleça lá. Eu preciso ter técnicas de oratória para eu convencer o juiz do argumento que eu sei que é verdade. Então, isso tudo vai formando um profissional que lá atrás, há 20, 30 anos, 40 anos, a gente não tinha. O advogado era bom naquilo que ele era bom. Se era no direito penal, ele era... Não me venha mais falar de outra coisa que eu não sei nem o que é. Não. E hoje nós precisamos, né? E aí tem aquela coisa do... mas eu tenho que estudar marketing também? Sim. Você tem que estudar marketing, você tem que estudar vendas, você tem que estruturar o seu comercial. São muitos aspectos que... não só a rede social, mas essa vida interconectada que a gente tem hoje, ele está empurrando o profissional para lá. E aí quem resiste
cansa, gasta uma energia danada e não vê resultados. Isso leva a um pensamento, um podcast que eu estava fazendo, que eu disse assim, eu ouço muita gente falando que o empresário ele deve deixar o operacional e passar só para o estratégico. Isso é o maior crime que se faz numa empresa. E como advogado também. Eu coloco o digital, não sei se eu estou errado, Jéssica, me corrija se eu estiver errado, o digital ele é um operacional, mas que ele vai mudar lá na frente o estratégico desse escritório. Você deve pegar vários clientes, imagino eu, que de repente você tem lá apenas fotos no Instagram de processo, de um café, mas onde não aparece ninguém. No máximo é uma foto institucional. E aí eu acredito que... exatamente. E aí falta humanização, né? Nesse... Como é mudar a mentalidade desse povo? Deve ser muito difícil, né? Não é fácil não. Mas é um desafio, né? E é aquilo que a gente estava conversando da conexão. Humanizar é o quê? Me conectar com outro ser humano. A gente está entrando numa era muito complicada em que, em poucos anos, o ser humano ele vai estar se relacionando com a inteligência artificial. Amorosamente. Amorosamente? Amorosamente. Então, é possível loucura, que, né? sei lá, os meus netos se relacionem com uma inteligência artificial. Então, tá muito... As pessoas vão estar cada vez mais carentes de conexões humanas. Já tem influenciador digital de IA, em que nada daquilo existe. É tudo programado por um cara que gosta de IA e desenha os cenários. Então, a humanização ela vai ser cada vez mais importante. A gente vai, inclusive, valorizar, por exemplo, um atendimento no WhatsApp de uma empresa que ela garante que é 100% humano. A gente vai, talvez, pagar mais caro para ser atendido por um ser humano. Então, a humanização, ela está nesse lugar em que ela permite que o advogado use o tempo dele com a IA para ganhar tempo para se conectar mais profundamente com esse cliente. E o que é o se conectar profundamente? É ir no emocional, é conversar com as dores que esse cliente sente profundamente. Quando nós falamos as frases que o nosso cliente fala, quando ele está tomando uma cerveja num bar com um amigo, pô, cara, tô com problema nisso, não tô conseguindo dormir porque eu tô com problema nessa parte da empresa. Quando ele entende e ele faz um conteúdo dizendo exatamente essa frase, ele atinge uma parte dessa audiência que fala, ele entende o que eu passo. E aí, a venda é só chutar pro gol. Porque ele tá no emocional. No nível emocional, nós tomamos decisões emocionais e justificamos com o nosso racional. Que maravilha. Você fez direito, voltando lá no início, e depois você fez concurso. O que é que você diria para aquela Jéssica, se hoje você pudesse voltar lá atrás com 17, 18 anos, o que é que você diria para ela? Que caminho ela ia seguir? Tudo vai passar. Tudo vai passar. Então, os momentos de dúvida, eles vão passar. Os momentos de glória e júbilo, eles vão passar. E os momentos de dor também vão passar. Eu já me perguntei isso porque eu falava assim, caramba, mas por que eu cursei direito? Parecia uma coisa tão... Foi só para agradar? Mas hoje, quando eu olhei para dentro da minha empresa e eu identifiquei o tanto de advogados, e isso não foi intencional, no início da minha empresa, quando eu comecei a atender e chegavam muitos advogados, eu olhei e falei assim, eu tô aqui para ajudá-los. E eu não poderia ajudá-los, eu não poderia saber as dores e as dificuldades pelas quais eles passam se eu não carregasse o título de advogada. Eles não, às vezes não me ouviriam, eu não os alcançaria sendo a menina do marketing. Você não sabe o que é o direito, você não sabe o que é o OAB. Exatamente. Então, ser advogada para você é muito importante para o nicho que você trabalha, né? É muito importante. E virou uma chavinha que eu entendi um propósito maior, mesmo passando por um momento, 5 anos de faculdade, em que eu não via propósito naquilo. Eu achava que era só para, é porque eu vou usar no concurso. Mas não era. Era para realmente transbordar na vida de outras pessoas que precisam entender que
ou elas são.com ou elas são.fora. Então hoje eu posso. Que legal, gostei dessa frase, viu? Vou repetir essa frase. O que você diria para aquele advogado que hoje está começando, saindo da faculdade, passou no exame de ordem? O que você diria? Porque é você empreender. Não deixa de ser. Sim. E aí o advogado ele tem que pensar no técnico, ele tem que pensar no financeiro do escritório, se vai alugar o escritório, se é escritório físico, se é escritório virtual, que tipo de nicho ele vai, como é que se conectar. E agora mais uma questão que de certa forma é obviamente operacional, mas que vai refletir no estratégico e tático do escritório, que é a produção de conteúdo. O que você diria para esse advogado que está saindo da faculdade e passou na ordem? Não basta ser bom. É preciso parecer bom. Então, a rede social, ela te permite parecer. E é claro que o parecer tem que estar sustentado no ser. Mas é quando o seu Instagram chega em lugares que você ainda não chegou. Ele é falado em mesas que você ainda não sentou. Então, é um core fundamental, assim, uma parte fundamental da estruturação de uma carreira. Não negligencie isso. E não é para aparecer, não é para ter 100 mil seguidores. É porque é o Instagram bem posicionado que permite e que abre portas que você ainda nem imagina. Então é muito importante por causa disso. Às vezes mais importante do que saber se o escritório vai ser físico ou se vai ser online, se você vai atender só um nicho ultra específico ou se você vai ser um pouco mais generalista. Trazer essa essência, trazer quem você é e parecer o bom, sustentado no ser bom, é fundamental. Que massa, que massa. Jéssica, te agradeço muito por essa história rica que você trouxe, tão relevante e que traz tanto bloqueio, tenho certeza, para os nossos colegas advogados que não produzem conteúdo por medo, por acreditar nessas crenças, né? Que advogado, como você disse, será que pode ter Instagram? Chega a esse nível, né? E pessoas, como você disse, algo tocou bastante quando você disse, pegar o celular e se olhar, muitas vezes não é fácil para ninguém, né? E aí você precisa realmente de uma ajuda, né? Para que, como a Jéssica faz, ela ensina você o caminho de você sair de um ponto para chegar a esse outro ponto e ter um cartão de visita, que hoje o Instagram nada mais é, não, é tudo, mas é um cartão de visita. Com certeza. Que todos têm acesso a você, né? Agora, quem quiser entrar em contato contigo, contratar sua mentoria, onde é que te encontra? Nas redes sociais. Diga aí, Jéssica. Meu Instagram é o jessica.fortaleza e quero agradecer esse espaço. Foi uma honra, uma conversa muito boa, uma liga muito boa de pessoas que se entendem as dores, as travas que são, às vezes, colocadas na cabeça dos nossos colegas. Então, muito obrigada, Tadji. Nada, foi um prazer. E você nos encontra nas nossas redes sociais, no Instagram e TikTok, @tajdelaje.adv e no YouTube, onde você vai estar assistindo esse episódio, @tajdelaje. Ficamos por aqui, agradecemos imensamente a audiência. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, Jéssica. Obrigada.